quero trazer para você uma palavra que o Espírito Santo falou comigo durante o meu trabalho. Não que eu não faça, que eu não trabalhe, tá? Mas porque eu tenho aprendido a ser sobrenaturalmente comum. Sabe, o cristianismo não é mais uma caixa, ou melhor, nunca foi uma caixa dentro de um templo. O templo é, na verdade, a nossa condição de eu compartilhar com a minha irmã aqui o que o Senhor falou comigo. O templo é um lugar da gente congregar e ser generosos uns com os outros, com coisas espirituais, com coisas materiais. Mas a verdade do cristianismo mesmo está fora daqui. Eu acredito num cristianismo que toca enquanto você está na fila da farmácia, enquanto você está empurrando um carrinho de mercado, enquanto você está no trabalho. Eu percebi que o Senhor falou comigo, ele tem uma característica de poder, mas também tem uma característica mais de ensino. Se eu trouxer hoje uma palavra mais mestral, mais de ensino, você recebe em nome de Jesus? Amém? Me ajuda, irmãos. Eu preciso de você aqui. Nós estamos hoje comemorando um calendário bíblico, profético, de Pentecostes. E Pentecostes, que você já aprendeu nesses dias, não é o evento do derramamento do Espírito Santo. Deus te abençoe de novo, viu, irmão? A Bíblia fala que quem traz um copo de água fria para um dos seus escolhidos não perderá seu galardão, que o Senhor te dê recompensa. A água já é recompensa, mas o café é mistério, é poder do céu. Eu começo do café, a gente conversa depois. Obrigado. A gente precisa compreender que a gente associou o Pentecostes a poder, mas o Pentecostes não é poder, Pentecostes é responsabilidade. Jesus, ele escolheu uma festa de uma congregação de tantos reunidos para dizer uma coisa, que Deus não entrega poder sem estrutura. Deus não derrama o Espírito sem responsabilidade. À espera daqueles homens, durante tantos dias, reunidos no segundo andar em Jerusalém, o mesmo ambiente, você entende que Jerusalém era o ambiente da perseguição, você querendo alívio? Jerusalém era o ambiente em que foi delatado, denunciado, exposto, morto, envergonhado o líder de um grupo, e o Espírito disse: fiquem no lugar da denúncia, fiquem no lugar da vergonha, fiquem no lugar da exposição, até que do alto eu revista vocês de poder. E qual é o nível dessa exposição global? Porque tinha tantas nações reunidas ali, tinha tanta gente reunida ali. E aí eu quero trazer para você uma nova realidade dessa figura do Pentecostes. Deus não entrega poder sem estrutura. Deus não derrama o Espírito dele sem responsabilidade. Esse biblicamente é o mês de Sivan no calendário bíblico. É um mês de fogo, é um mês de línguas, é um mês de povos. Porque Sivan são os céus operacionais entre os homens. É o céu operando entre os homens. Aconteceu enquanto Moisés, é o mesmo mês, é o mesmo calendário em que Moisés recebe as tábuas da lei, da cultura, do caminhar, da estrutura de um povo. E acontece depois, anos depois, de um povo sendo revestido de poder, ou seja, é céus sobre os homens. Você precisa operar dentro da medida que os céus proporciona para os homens. Há um conceito na antropologia cristã que eu sou apaixonado, e onde eu vou repito isso. Minha esposa deve estar cansada de ouvir isso, mas como ela me ama, ela sorri. Diz o seguinte: todo povo tem uma cultura, toda cultura
presta um culto, e todo culto tem um Deus. Todo povo tem uma cultura, toda cultura presta um culto, e todo culto tem um Deus. Quando Deus primeiro se revela a Moisés pelas tábuas da lei, ele estava estabelecendo, fundamentando o poder do culto. O poder do culto não é emoção, o poder do culto é responsabilidade de carregar uma cultura. Eu não falo crentez, eu não simulo amor, eu não brinco com o perdão, eu não negocio com as mágoas. Eu não sou um homem para matar um leão todos os dias, porque se a gente aprendeu isso ontem, se Daniel matou leões, se Davi matou leões, Daniel só sobreviveu a eles. Não há necessidade de você matar um leão todos os dias. Você não é feito de uma matéria sobrenatural e tridimensional porque você aceitou a Jesus, mas você carrega uma cultura. A sua cultura impregnada dele presta um culto, e esse culto revela um Deus. Sivan é este mês de alinhamento, de você entender qual Deus você vai escolher viver e servir. É por isso que o Pentecostes, em Atos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não ficou contido em Pedro, não porque havia poder, mas porque havia a evidência de uma cultura. O que Pedro fez foi: ei, eu quero contar para todo mundo quem Jesus é. Eu não quero simplesmente aqui orar em línguas estranhas, mas eu quero aqui orar na língua de vocês, para que vocês saibam quem Ele é. Porque o Espírito Santo não foi derramado para que eu seja uma potência, Ele foi derramado para que eu seja uma testemunha. Ser testemunha é uma responsabilidade. Ser cheio de poder é vaidade. O homem não sabe administrar poder. Eu estou falando alguma mentira, irmãos? Eu estou falando alguma mentira? O homem não sabe administrar poder. O homem, quando ele se vê em posições de poder, ele muda as características até da fala. Eu tenho um amigo que ele prega, ele é gago, você não acredita, ele é gago. Ele fala, ele tem dificuldade de falar, mas quando ele sobe na plataforma para pregar, pastor Fábio, ele fala assim, ó: porquanto, amados e eleitos dessa noite gloriosa e salvífica paz. Eu falei assim: meu Deus, mas o que houve com ele? Foi transformado num personagem. Deus não trabalha com personagens, Deus trabalha com uma identidade. É por isso que o Espírito Santo não te capacitou, ele te ofendeu, para que você seja uma testemunha. Ele disse: fica num lugar de exposição, fica na Emaús, independente de qualquer história. Fica nesse casamento, independente de qualquer dor. Continua nessa empresa, independente dos seus ganhos. Insiste nesse filho, independente do retorno. Porque eu quero contar para você algo que o Espírito é poderoso para fazer, mas primeiro suporta a exposição. Suporta a garantia de ser um testemunho, de cantar, de vibrar, de adorar e de servir. Sivan, esse mês, a maioria entende o Pentecostes como emoção, mas o Pentecostes foi uma transferência de responsabilidade. Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Jesus continue abençoando quem fez o café, aleluia. Eu quero orar com imposição de mãos por quem fez o café nessa noite depois, aleluia. Está uma delícia. Hebreus 4:12, você achou? Amém? Na minha tradução diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de duas lâminas, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Ei, olhe, escute aqui. Se a palavra de Deus quer penetrar numa divisão, é porque há uma emenda não
perfeita entre alma e espírito. Se há um eixo para dividir, então tem oportunidade de divisão. E a segunda verdade é: se a palavra quer dividir, é porque não podem andar juntos. Diga comigo: a minha alma. Tem mais gente aqui, gente. A minha alma e o meu espírito não podem andar juntos. Eu acho que é por isso que alguns de vocês ficam ofendidos dentro da presença. Eu acho que é por isso que alguns de vocês se perdem e saem e quebram alianças com pessoas no meio da presença, porque vocês querem experiências espirituais com relações almáticas, e a alma e o espírito não andam juntos. Para que você tenha experiências sobrenaturais, você tem que ser maduro na sua alma, porque muitas vezes Deus vai ofender a sua alma para revelar o quanto espiritual você é. A maior medida espiritual não são homens arrebatados aos céus. A maior medida espiritual é quem encarna e vive na terra. Porque você compreende que Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nos declara que o conselho do apóstolo Paulo é: tende em vós, pega para você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? Sentimento com alegoria de emoção, com alegoria de captar, de sentir, de perceber. Qual é o sentimento? De que você não pode usurpar nada espiritual, de que você tem que se esvaziar completamente. O sentimento da alma é andar vazio. O sentimento da alma é andar vazio. O sentimento da alma é andar vazio, porque o Espírito Santo não compete espaços. O homem mais ofendido na alma, que carrega maturidade, é o mais usado no Espírito. Porque você entende que Jesus podia do céu olhar, querem olhar do céu e falar assim: uau, acabou, eu não sei fazer isso. Não sei. Ele podia, obrigado Pedro, ele podia fazer assim dos céus e terminar com o problema do pecado na terra. Você compreende isso? Mas a medida mais poderosa de andar no Espírito é encarnar, é ser feito de carne e osso, igual você. Porque você tem escolha. E a escolha de um cristão dentro de uma cultura do Evangelho é anular a alma para andar em Espírito. Pela alma você não desfaz amizades, mas pelo Espírito, às vezes é hora de falar: um beijo, eu te amo, eu tenho que ir. Pela alma, você não quebra a corrente com família, mas pelo Espírito, você diz: nós não andamos na mesma frequência de fé, eu preciso me despedir de você, família. Porque está escrito em Mateus capítulo 10, que quem ama mais pai, mãe, filho ou filha, nora ou sogra mais do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Então, família, eu amo você, mas eu não posso andar na mesma frequência de fé que você. Eu preciso permanecer maduro na alma para fluir no Espírito. A primeira mensagem sobre Sivan é isso: o quanto de exposição. O quanto de dor você está disposto a suportar para que o Espírito Santo visite e seja derramado em você. O quanto você aguenta, o quanto você suporta. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? O que foi que te ofendeu? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé, seu chamado, sua frequência aqui. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor, ou a dor da traição, eu sei o que é isso.
uma quebra de aliança, que é a raiz. Agora não canta para Deus, canta para o seu irmão. Se alguém, canta para alguém do seu lado. Preste muita, ouça o que vem do coração de Deus. Canta para alguém, canta. Não baixe, nunca pare de lutar em tempos. Agora é hora, na dor é hora de liberar a palavra. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. O escape. Você, meu irmão de branco, está abraçado assim? Você tem patente. Você tem chamado. Mas afligiram você. E hoje eu vou pelo Espírito cantar para você, viu? A dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança que foi ingrata com você. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, te espero no altar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Adoradora, libere a palavra. Profetiza, vamos irmãos, diga. Em tempos, nunca pare, não baixe, nunca pare de lutar. Em tempos, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza, profetiza, profetiza. Muda o cenário, profetiza. Coloca um cântico novo nos seus lábios. Profetiza, profetiza. Efésios capítulo 3, versículo 20. Você pode abrir comigo? Deixa eu ver aqui, irmãos. Quem trouxe Bíblia de papel, levanta ela para o céu aí, por favor. Coisa linda, eu amo a sua vida. Você pode me dar um abraço depois no final do culto? Tão gostoso, de crente que... Desculpa, irmãos, não é nenhuma... Que eu posso falar isso? Bibliofobia. Não é isso. É só para te incentivar a carregar a palavra de Deus como estandarte, sabe? E quanto maior... Você lembra que quando você era muito apaixonado, maior era a sua Bíblia? Lembra disso? Eu tinha minha amiga com capa dura de papelão, Bíblia de estudo pentecostal. Eu acho que se eu batesse na cabeça do diabo, ele não estava existindo até o dia de hoje, muito pesada. Mas eu gostava de carregar ela bem grande assim. Então carrega a palavra de Deus. Amém? Efésios 3:20 diz o seguinte. Um texto que nós lemos geralmente parcialmente. Vamos ler completamente hoje. Na minha tradução diz assim, 3:20, achei. Ora, aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, como diz aqui, vamos ler juntos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder,
conforme o seu poder. Diga comigo: o poder de Deus inoperante em mim não faz nem o começo, quanto mais além daquilo que eu peço ou penso. Você está numa medida de antiga aliança. Não. Jesus morreu na cruz para você. Você reconhece Ele como Senhor. Amém? Amém. O véu foi rasgado, uma linha de autoridade. A palavra declara que o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, sobre mim, sobre você. Mas é a responsabilidade do poder que opera em mim, do poder que opera em você, que traduzirá os efeitos de Deus infinitamente mais e infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Desculpa se te ofende, mas tem muitos cristãos que têm um evangelho espírita e não espiritual. Leem aquele poema Pegadas na Areia. Quantos já leram? Vocês sabiam que ele é kardecista, esse poema? Porque todas as vezes que você andou ao meu lado, havia um par de pegadas. Não, havia 2 pares de pegadas na areia. E de repente apareceu um par de pegadas só. E eu perguntei: ó Senhor, por que só tem um par de pegadas? Péssima, né? Ó Senhor, por que só tem um par de pegadas, Senhor? É porque naquele momento, Bia, muito ruim, né? É porque, eu tô rouco, irmão. É porque naquele momento voz de Cid Moreira, pensa, tá? Simula. Eu te carregava no colo. Oh, aleluia. Não. Poder de Deus não carrega ninguém no colo. Ao contrário, te põe para andar com as suas próprias pernas. Poder de Deus quando ninguém ora por você, você ora por você. Poder de Deus quando ninguém intercede pela sua família, você intercede pela sua família. Poder de Deus quando ninguém está para te abraçar, você se auto-abraça. Poder de Deus é consciência de responsabilidade. Nós precisamos tirar o espiritismo de dentro da igreja, a ambiência transcendental, que eu só entendo que Deus está quando eu arrepio, quando eu sacudo, quando eu recebo. Não. Todo povo tem uma cultura, a cultura do Espírito em mim. Eu já sei quem eu sou, eu já sei para onde vou, eu já sei onde que eu carrego, doente, saudável, de pé, caído, triste, alegre. Eu tenho uma identidade tão firme, tão restaurada nele, que o poder dele é ainda maior, se aperfeiçoa ainda mais na minha fraqueza. Poder não combina com fraqueza, né? Não, do Jesus não. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Grau de responsabilidade. Você colocou esse versículo de Deus fazer infinitamente mais e além, até o dia de hoje, transferindo a responsabilidade para Ele. Mas diga comigo hoje, Emaús, a responsabilidade é minha. Diga comigo, diga: a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. No Sinai, o fogo desceu sobre o monte como um sinal de assombro, raios, trovões. Mas na nova aliança, o fogo desceu sobre os homens como um sinal de assopro. O que causou assombro no mês de Sivan, lá no Sinai, agora é um lugar de envio, de responsabilidade, aqui na nova aliança. Eu não posso ficar assombrado, temendo, recuando. Eu preciso entender que a carga que vai desmembrar, que vai operar as impossibilidades, já não é responsabilidade de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas segundo as medidas científicas, espírito é o ser. É o ser de alguém. Segundo a psicologia, o pneuma, que é o espírito, até a psicologia entende isso, rege todas as coisas. Então, se eu tenho o espírito do Fábio, eu tenho o ser do Fábio. Eu vou falar mineirês.
Jesus quisesse que me desse essa barba bonita que ele tem, eu assumo, não um pedaço, não uma sensação. Ei, Emaús, olha para mim. Não é um arrepio, não é um sentimento, é o ser de alguém. Quantos aqui são possuídos pelo Espírito de Deus? Levante sua mão para o céu nessa noite. Você tem o ser de Deus em você. Júnior, eu não concordo. Aí você discute com ele. Quando você for para o céu, não concordando, de repente você nem vai, né? Mas se você chegar lá, discute com ele, porque ele quis derramar o Espírito dele sobre toda a carne, até sobre quem você não ama, até sobre quem você discorda. Eu não tá filmando, mas vou falar mesmo assim. Eu não concordo com a operação de sinais que Leonardo Salles faz. Mas um dia encontrei com ele num antigo lugar que eu trabalhava. Olhei para ele, meu coração se encheu de compaixão, discordando, porque Jesus quis derramar sobre ele, irmão. O Espírito está operando em nós. Você tem que sair daqui com a convicção que crente não tem medo de macumba, de despacho, de palavras de maldição. Ah não, eu vivo esse trauma, é porque eu tenho uma palavra, uma raiz de maldição. Vira crente! Vira crente! Irmão, eu ocupo todos os problemas da sociedade quase. Primeiro que eu sou gordo, você está vendo, né? Segundo que eu sou preto. Terceiro que eu sou adotado. Eu fui rejeitado pelos meus pais. Quarto porque eu tive uma infância atacada pela homossexualidade. Eu fui estuprado por um tio meu. Eu com 13 anos, ele com 34. Eu acho que eu combino um monte de sensações, um monte de problemas, até que um dia o Espírito Santo me encontrou. E a realidade do Espírito em mim me transformou numa nova pessoa. Meus filhos não são histórico do meu passado, eles são histórico do ser de Deus em mim. Meu casamento não é histórico do meu passado, é histórico do ser de Deus em mim. Maldição hereditária, nada. Você é cheio do Espírito Santo, você tem uma identidade, você carrega uma autoridade. O mesmo homem de Pentecostes, há uns dias atrás, carregava uma espada na bainha, queria dividir pela força, queria vencer pela força. E aí de repente, ele chateado, ofendido, porque o mestre morreu, ele não só deixa o ponto de encontro, porque Jesus se encontraria com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ele fala: Monte das Oliveiras nada, vamos para o mar de Tiberíades, vamos pescar no mar de Tiberíades. E vai então Pedro com outros 7 discípulos pescar no mar de Tiberíades, e Jesus encontra eles lá e fala a célebre palavra. Ele não pergunta: Pedro, está arrependido? Será trabalho, hein? Você mudou? Vou te botar em disciplina, Pedro. 3 anos sem falar em línguas. Não tinha igreja naquela época, né? Só podia fazer. Vou te pôr em disciplina, Pedro. Jesus não fez isso. A pergunta de Jesus para calcificar, para fundamentar quem Pedro era, qual foi? Você me ama? Seus olhos estão em quem, Pedro? Na morte? No sepulcro? No açoite? Na traição de Judas? Na forma como Malco, o soldado no Getsêmani, me tomou pelos braços? Seus olhos estão em quem? Eu quero te perguntar, Pedro, você me ama? Se você me ama, opera a minha medida e não mais a sua. E qual é a minha medida? Vai cuidar dos meus cordeiros, vai cumprir seu ministério, vai fazer a minha vontade, vai ser quem eu fiz você nascer para ser, vai revelar os depósitos do Espírito em você. Pedro, sai do ambiente das suas desculpas, sai do ambiente do seu lamento, entra no meu ambiente. Você me ama? E aí? Está todo mundo no cenáculo. Foi aquele som como de um vento veemente, aconteceu, e todo mundo cheio. E João fala assim: sou eu, quem vai fazer bradar hoje sou eu. E Mateus fala: você nada, irmão,
Sou eu. Eu aqui venci até Judas. Eu cobrava impostos e Judas é quem traiu por moeda. Eu estou mais gabaritado do que você. Aí o homem perdido, que ofendeu, que cortou a orelha do soldado, está lá com uma chama de fogo na cabeça e desce para Jerusalém com uma chama de fogo na cabeça. E ele começa: varões galileus. O que Pedro está gritando é: eu não tenho histórico, eu não tenho garantia, eu não tenho nome, mas eu tenho Jesus. Eu preciso dizer quem Ele é. Vocês colocaram Ele no madeiro, vocês maltrataram Ele, mas Ele é o Salvador de vocês, Ele é o Senhor de vocês. E naquela noite, o maltratado, o maltrapilho, o chateado, o ofendido, o fujão, o ofensor ganha 3.000 almas. Sabe por quê? Ele não olhou para quem ele era, ele olhou para o que habitava nele. Onde estará os seus olhos? Sivan, Pentecostes é sobre responsabilidade. Para de ser um irresponsável na sua casa e cheio do poder na igreja. Não ajuda a mulher em nada. Não ama, não corrige filho nenhum. Não cuida da casa, não faz nada. Não trabalha. Jesus manda os corvos. Gente, abutre ia trazer carne, deve ser uma coisa nojenta, né? Coitado de Elias. Não. Sivan é mês de responsabilidade. Diga comigo: responsabilidade. Diga: responsabilidade. Me ajuda a ser profeta. Vamos migrar do mestral para o profético. Vira para quem está do seu lado. Olha só, olha para ele para ele entender que o clima, que o ambiente mudou. Olha para alguém e fala assim: o Senhor te convida a assumir de verdade uma responsabilidade. Porque você, diga para ele, fala com autoridade, você carrega o ser dele, carrega o espírito dele. Fala com português claro, diz: chega de mimimi, chega de desculpa. É noite de decisão, de andar manifestado do Espírito de Deus, de andar cheio, de andar transbordando do Espírito de Deus. Quantos creem nisso, podem aplaudir e salmodiar e celebrar com línguas, com glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Nesse mesmo mês, o desejo de Deus é organizar a casa. Você precisa assumir uma responsabilidade. Eu sei que ficou bonitinho até agora, mas vai apertar mais um cadinho. Eu espero que você continue me amando, porque o amor ele corrige, porque o pai corrige o filho a quem ama. A beleza desse templo não suporta, não sustenta a irresponsabilidade dos que entram nele. Não tem templo bonito que substitua a responsabilidade individual dos que estão aqui. Porque hoje, até as novelas da Globo falam de Deus. Mas há uma crise da seriedade de quem representa Deus. Há uma crise de homens que oram em línguas, mas são péssimos maridos. Mulheres que doutrinam mulheres e são péssimas esposas. Quer corrigir o filho dos outros, mas não tem, como diz 1 Timóteo capítulo 3, os seus filhos em submissão. Quer fluir na igreja, mas não abre a Bíblia dentro de casa para doutrinar os de dentro. A igreja está numa crise, não pela pluralidade dos templos. Nós temos muitas igrejas.
E a maioria delas bem bonitas. A gente estava ontem no evento, do Abrasa, da Juventude Wesleyana. Irmãos, quem é pastor pensa logo no preço, no custo das coisas. Não sei você. Eu olhei, entrei, Igão, olhei. Você trabalha com som? Eu olhei e já pensei assim: quanto custou isso aqui? Você também pensou assim? Meu Deus. Eu olhei em volta e falei assim: que isso, cara? Que estrutura é essa? Você pensou assim também? Você viu a marca da guitarra de alguma coisa assim? Viu? Depois a gente conversa para saber. Eu estou fazendo cálculos na minha cabeça. Que lindo. Que evento lindo. Mas ele acabou às 6 da manhã. Quantos dali foram para a igreja para serem igualmente acolhidos e amados como foram naquele evento? Porque a igreja não sobrevive de evento. Igreja não sobrevive de cantina, de sopão. Igreja sobrevive de verdade. Você quer saber a verdade sobre alguém? Chame ele, chame ela para um café. Veja como ele trata a esposa. Vê como ele fala sobre a Bíblia. Porque mais uma vez eu repito para nós aqui, irmãos, nós não estamos em crise estrutural. Olha que igreja linda. Mas a crise é quando eu chego para a pastora Marlene, para o pastor Anderson, Igão, e eles não falam assim: olha, não, foi o Júnior, membro da Emaús. Ele fala assim: foi o pastor lá de Emaús. Como se eu fosse pastor aqui. Foi o pastor lá de Emaús. Denominam um todo por um só. Porque você gosta da estrutura, mas não estruturou o espírito em si. Você entrega a responsabilidade. A imposição de mãos é do outro. A oração é do outro. Se o culto está quente, é porque você adorou direito. Se ficou frio, o ministério de louvor hoje não estava com unção, e você trouxe que lenha como sacerdote para queimar no altar. A palavra hoje não estava boa. É claro, você não construiu nada, porque você não conhece o contexto do que ele está lendo. Porque quando alguém prega ruim, gente, eu sou crente desde criança, convertido desde os 23, mas crente desde criança. Quando alguém prega ruim e você conhece a Bíblia, você monta uma outra pregação na sua cabeça. Quantos já fizeram isso? Você acha, não, isso aqui, se ele vem por aqui, isso aqui fica legal. Esse texto aqui, ele prega ruim e tu recebe do mesmo jeito. Diga comigo, responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 12, versículo 13, que todos nós bebemos de um mesmo Espírito. O derramamento do Espírito nos iguala, ainda que as funções nos diferenciem. O derramamento do Espírito nos iguala, ainda que as funções nos diferenciem. Prova para mim, Júnior, provo. Atos capítulo 6, está sendo informada que o ministério da palavra está sendo impedido, porque há uma queixa das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, que o serviço às mesas foi interrompido por causa da palavra. Então a palavra era interrompida, porque a palavra acontecia dentro das casas. Imagina, uma casa sem comida, com pessoas ouvindo a palavra. Então foi dito entre os crentes daquela época: escolham entre vós 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para nós colocarmos sobre esse importante negócio. Esses são os diáconos. Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para servir as mesas. Diga, mesas. Mesas. Qual a sua função? Servir a mesa. Tá bom. Estou cheio do Espírito Santo, estou cheio de sabedoria, vou servir as mesas. Aí, irmão, dentre eles tem 2 que sobressaltam os apóstolos da época. 2. Porque todos nós bebemos de um mesmo Espírito. Põe para mim, por favor, 1 Coríntios 12, versículo 13. Deixa aqui para mim, me ajuda, por favor. Todos nós bebemos de um mesmo Espírito. A função era de diácono, mas ele tinha bebido de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13.
E aí, diz a Bíblia em Atos 8, 2 capítulos depois, que grandes sinais e maravilhas eram feitos em Samaria por um cara que era diácono, não era evangelista. E ninguém falou assim: sua função é servir a mesa, não pode pregar. Ninguém disse isso. Porque apesar da função nos diferenciar em autoridade, todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Diga assim comigo: Júnior. Diga comigo: Júnior. Eu não sei se você sabe, mas eu, fala o seu nome. Diga: eu tenho o mesmo Espírito que você, mesmo você tendo esse microfone. Você entende isso? Você entende isso de verdade? Quebra hoje o altar da idolatria. Honra é amar quando não há possibilidade de amar. Isso é honra. Servir cego é idolatria. Quebra esse altar de idolatria. Ah, porque o apóstolo Júnior, irmão, eu sei lavar banheiro melhor do que pregar. Pergunta para minha esposa. Me chama a pastora para lavar um banheiro, eu vou dar um banho nesses irmãos tudo aí, ó, que eu escovo com escovinha o rejunte do banheiro. Eu carrego o mesmo Espírito que você, mas a mim foi dado uma função diferente que a sua. Isso não nos torna diferentes, isso nos torna complementares. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 também, no versículo de número 18. Põe para mim, por favor. 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como Ele quis. Agora coloca o 25, por favor. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Diga comigo: eu tenho a mesma dimensão do Espírito, para não ter desculpas de servir o meu irmão. Aí é o pastor, ele é o pastor, lava as mãos, bota uma luva para tocar nele, que ele é o pastor. Não, eu tenho a mesma dimensão do Espírito para servir e para corrigir também. Júnior, você pregou algo fora da Bíblia. Estava no culto ontem, aquilo que você pregou está errado. Você não pode falar assim comigo. Pode sim, que nós temos o mesmo Espírito, temos o mesmo exemplar da Bíblia, e nós precisamos redarguir uns aos outros. Quebre o altar da idolatria, porque nós fomos dados a beber do mesmo Espírito. Estou caminhando para o fim, mas eu quero aqui honrar algumas pessoas. A manifestação da responsabilidade, segundo a Bíblia, foi classificada como uma revelação para mim em 3 níveis. Quantos níveis? Quantos níveis? 3. Existem 3 níveis de dons na Bíblia que eu quero apresentar aqui para que nós sejamos prudentes e responsáveis, sem desmerecer ninguém, sem diminuir ninguém. Porque existem os dons de Deus, em Romanos capítulo 12. Existem os dons do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12. E existem os dons de Cristo, que estão em Efésios capítulo 4. São dons. O que é dom? Uma medida compartilhada de poder com você. Ninguém aqui está fora dessa medida, irmão. Ninguém aqui está fora de uma responsabilidade. Deixa eu voltar para o começo, para você entender a linha da mensagem. Sivan não é um mês simplesmente de poder, é um mês de estrutura, para te dar responsabilidade de como carregar esse poder. É um mês de entender a sua cultura, a sua identidade, para você ser responsável pelo que você carrega. É isso que estamos fazendo aqui. É como diz Efésios 3:20, segundo o poder que opera em nós. Anote para você ler em casa, para a gente ganhar tempo. Mas Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, estão ali os dons de Deus, também chamados
de dons da identidade. Se você puder anotar, aproveite esse momento. Eles revelam como a pessoa pensa, como a pessoa está antenada, como ela percebe, como ela serve, como ela lidera, como ela contribui com o corpo. São 7 dons, segundo a medida da graça. Abra para mim, por favor, em Romanos 12, versículo 6, do 6 ao 8, vamos ler aqui rapidamente. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Segundo a que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. 8. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olhe para mim. Nem todo mundo é pastor, e está tudo bem. O corpo todo não é olho. E quando você quer duplicar o que só tem um membro no corpo, você forma um monstro. Você lembra que quando nossos filhos faziam um desenho com um boneco com 4 braços, ele fazia aquilo era um ser humano? Não, aquilo era um monstro, um bicho, um Ben 10, sei lá o que era aquilo, mas não era uma pessoa. Aí nós queremos que o corpo de Cristo tenha duplicada a autoridade de profeta, digamos, quando de repente para esse corpo ele tem 2 braços. E se eu quiser botar mais um terceiro braço no profético, eu estou formando um monstro aqui na igreja. Fique na medida da graça que Deus te concedeu. Nem todo mundo tem que falar em línguas. Júnior, nem todo mundo tem que falar em línguas. Eu conheço uma crente, que era mais crente que todos nós. De verdade, irmão, que mulher usada por Deus. Nunca orou, balá, nunca orou. Mas a mulher tinha uma autoridade, tinha um dom de palavra, de conhecimento, que é o que chamamos de revelação. A Bíblia chama de palavra de conhecimento. Ela falava assim: Fábio, eu te vi vestindo um short amarelo diante de uma pia branca. Era uma pia com pé de porcelana, tinha uma farmácia de alumínio, você abria, tinha uma escova de dente vermelha. A mulher nunca orou em língua, gente, porque os dons são derramados. E falar em línguas não é desperdício. Falar em línguas é um dos dons do Espírito, que se chama variedade de línguas. Mas vamos ficar primeiro nos dons de Deus, dons da identidade. Dons do serviço, dons de ensinar com dedicação, dom de exortar. Onde estão os que exortam aqui? Olha e fala assim: não está limpo direito isso aqui, o que aconteceu? Cadê o diácono daqui? Ele é o chato do rolê? Não, ele é o dom de exortação da igreja. Dom de profecia segundo a fé, ele não marcha, mas ele diz: eu creio. Dom de liderança, dom de contribuição, generosidade, contribuição, segundo a Bíblia, é dom de misericórdia. Eu vim trazer um bálsamo para o coração de crentes aqui, que não sacodem no espírito, mas são tão essenciais quanto os que sacodem. Deus chamou você com dons de identidade, para que o corpo de Cristo não tenha falta de nada. O corpo de Cristo não trabalha com plano de carreira. Pois bem, você começa como obreiro, e se você se comportar direito, nós te elevamos ao cargo de diácono. Se comportando bonitinho, você passa a presbítero, a evangelista, a pastor auxiliar, te dou uma congregação, a pastor presidente de uma congregação, a bispo. Não, que isso, irmãos? São os graus de rejeição que enfrentamos na vida, que querem nos fazer ser validados na igreja. Fica na medida da graça que Deus te deu. De repente lá na portaria, o pessoal que está na portaria faz assim, por favor. Você é fundamentalmente importante, porque serviço é um dom. E vou falar uma coisa para vocês no espírito: serviço é um dom maior do que ser visto. Muitas pessoas querem ser vistos, mas o dom que a Bíblia fala não é ser visto, é serviço.
Eu honro a tua vida. Eu espero que você, quando sair daqui, honre nossos irmãos também. Dons do Espírito são dons de manifestação espiritual. É uma intervenção espiritual. Os dons de Deus é uma manifestação da personalidade, mas os dons do Espírito é uma intervenção do Espírito, é uma quebra de domínio do nosso ser. E dentro das 3 manifestações, eu quero falar 3 níveis dentro dos dons do Espírito. Dons de revelação, são dons de proveito pessoal. Que dons são esses? Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Eu leio a Bíblia e entendo ela diferente. Quantos sentem que tem esses dons aqui? Você abre a Bíblia e ela lê ela diferente. Amém? Amém. Você abre e fala assim, ué? Aí você quer convencer o outro do que você leu. Mas ele não tem o dom que você tem. Aí ele fala, não, isso aqui é pecado. Não, mas eu entendi isso aqui. É um dom que abriu tua visão. Palavra de sabedoria. Dom de proveito pessoal, variedade de línguas, como está em 1 Coríntios capítulo 14, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Para de querer falar em línguas alto na igreja, é para proveito pessoal. Quebra esse negócio de assembleiano. Quem está num culto, mesma palavra, o que é isso, gente? Show, irmão. Cancela o voo aí, irmão, dá uma acalmada. A Priscila sabe que teve um irmão uma vez que ele ficava assim, ó, irmão locomotiva, ficava assim. Acabava a pregação, pastor, ele falava assim, pastor, hoje eu tomei 3 boladas de fogo no peito. Ele contava as boladas de fogo, que eu não sei, até hoje não sabemos que bolada de fogo é essa. Acabou o culto, ele tinha 4 filhos. Acabou o culto, a mulher dele com um filho agarrado numa saia, um filho agarrado na outra, todas as Bíblias ela segurando, um filho na mão, a irmã contorcionista, a irmã se virando nos trilhos para levar os filhos, e ele andando sem ela. Ô bola de fogo, o Espírito Santo te ensinou a falar em línguas e não te ensinou a ser marido? Pega o peso da mão da sua mulher, bota teu filho no colo. Que autoridade é essa que funciona para fora de casa e dentro de casa você não tem autoridade? Aquilo foi suficiente para ela derramar um monte de queixa do irmão locomotiva. Porque quem ora em línguas, como eu oro em línguas, quanto mais aqui, eu vou te expor, tá? Mas fica tranquilo, que eu estou dentro desse barco. Quantos oram em línguas aqui? Sabe por que você ora em línguas? Porque você não presta que nem eu. A gente precisa se edificar a si mesmo. Porque se não orar em línguas, tua carne apodrece dentro de você. Se você não orar em línguas, você faz a vontade da carne. Então quando o crente, a partir de hoje, de repente o culto vai até dar uma diminuída nisso, né? Quando ele está, é porque não vale nada, irmão. Está precisando de uma dose sobrenatural do Espírito. Está quebrado, querendo desistir, está triste, está magoado, está entrando em depressão. Está lá pulando. Porque a língua é proveito pessoal. Para de querer impressionar com um dom que só satisfaz a você. É dom do Espírito. Outro dom de proveito pessoal. Jesus, será que eu volto para pregar aqui outros dias? Aleluia. Uma pessoa, obrigado. Discernimento de espírito. O fato de você discernir quem um outro é não te faz apresentar ao outro a denúncia, porque discernir vira fofoca se você conta para alguém. É proveito pessoal. É você olhar e falar assim, discernir, isso aí ó. Quantos aqui sentem que tem um dom de discernimento de espírito? Um dia Jesus me revelou que a irmã Rosângela tem esse dom, de olhar e falar assim, entendi. Rodrigo está lascado, irmão. Tu ficou dentro de casa. O Caio meteu o pé, mas você, ela vai fazer Só que o dom vira fofoca se você começa a compartilhar com o outro. Porque dons de proveito pessoal, orar em línguas, palavra de sabedoria, o que você lê nas escrituras, e discernimento de espírito. Agora vamos falar dos dons de poder, de manifestação de poder, fé, dom de curar, dons
Dons porque uma hora o dom de curar vai te mandar jogar uma água na cabeça da pessoa. Outra hora vai mandar a pessoa passar, ficar deitada no chão, bisuntá-la de óleo da cabeça aos pés, impor as mãos. Nem sempre a manifestação dos dons de curar é de uma maneira só, porque ela é multiforme, são dons, é um plural dentro do próprio dom. Operação de milagres e dons de inspiração. Você confunde fé, dom de curar e operação de milagres com dom de inspiração. Esses dons, na medida de Cristo, muitas vezes você leva para uma sala especial para orar. Quem televisou o dom de curar foi o homem, não foi a Bíblia. Às vezes a operação de cura exige uma sala em particular, porque muitas vezes Jesus curava, ressuscitava e ainda dizia: não diga nada para ninguém, porque manifestações de poder são particulares, mas manifestação de inspiração é de proveito público. Profecia, palavra de conhecimento, que uns chamam de revelação, outros chamam de impressão espiritual, interpretação de línguas, elas vão comunicar a expressão sobrenatural. Nós estamos falando aqui não apenas de uma visitação, mas de graus de responsabilidade. Antes de eu continuar, eu já vou encerrar de verdade. Deixa eu conhecer aqui. Eu quero pedir que fique de pé. Não constrange não, fica só de pé. Quem sente que tem um dom de serviço, fique de pé. Dom de ensino, fique de pé. Dom de exortação, fique de pé. Dom de contribuição, fique de pé. Dom de liderança, você é um líder nato, fique de pé. Dom de misericórdia, fique de pé. Os que aqui têm um dom de proveito pessoal, palavra de sabedoria, você abre a Bíblia e ela salta, ela é diferente na leitura para você, fique de pé. Dom de variedade de línguas, você ora em línguas, fique de pé, você que ora em línguas. Dom de discernimento do Espírito, fique de pé, ou no caso você, né, irmã Rosângela, só faz assim que a gente já sabe, tá? Dons de poder, dom de fé. Quem tem uma fé sobrenatural, fique de pé nessa noite. Dons de curar. Alguém aqui tem dons de cura? Faz assim: glória, glória, glória a Deus. Dom de operação de maravilhas. Alguém aqui tem? Antônio Cirilo tinha. Conhece isso, Caio? Conferências do Antônio Cirilo, ele falava assim: eu oro para que você receba pó de ouro nas suas mãos. Quem já viu isso? Quem já foi parte disso, desse movimento? A gente olhava, Fábio, né? Olhava na mão, um monte de pozinho de ouro, parecia que você passou purpurina na mão. Operação de maravilhas, loucura que acontece no seio da igreja. Deixa eu dizer para você que está de pé, e para você que não está, primeiro, você ainda não reconhece o dom que você tem, mas essa casa precisa de você. Dons que fazem nós sermos um corpo, um só. Dons que fazem a gente abraçar o Pentecostes no mês de Sivan e dizer: com o que eu tenho, é minha responsabilidade atuar no que eu posso. Na medida que eu tenho, eu não posso, por mais difícil, dom de exortação, dom de discernir espíritos, é difícil, mas eu preciso atuar e dizer para pessoas coisas que elas precisam ouvir, porque eu sou o corpo de Cristo. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Por favor, se você puder, coloque a mão no seu coração. A gente já vai encerrar. E comece a orar pelo dom que você não está exercendo. Depois que você orar por você, você vai sair do seu lugar e vai orar por quem está sentado, porque ele tem um dom também. Há uma expressão de dom também em você. A casa do Senhor conta com você.
Comece a dizer: Senhor, eu quero operar o dom que o Senhor me deu, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte, eu quero ser um com o que o Senhor está fazendo. Me movimenta no que o Senhor está fazendo, me leva no que o Senhor está fazendo. Eu quero ser responsável. Eu quero que o teu Espírito me faça gritar dos montes. Eu quero dizer de alto e bom tom: doa ao quem doer. Deixa aceso por enquanto, irmão, só um pouquinho, por favor. Doa quem doer, faça o que fazer. Acende a luz do templo, por favor, obrigado. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, eu quero assumir essa responsabilidade. Eu quero assumir essa responsabilidade. Eu quero me doar para o que o Senhor tem comigo. Eu já ouvi aqui que eu não posso ficar ofendido nem magoado. Eu sou responsável, porque a palavra, ela separa a alma do espírito. Eu não sou alguém guiado pela alma, eu sou guiado pelo Espírito. Eu não sou guiado pela alma, eu sou guiado pelo Espírito. Amém? Senta só um minutinho, eu vou encerrar ainda. Segura aí, gente, só um minutinho. Eu vou resumir o que é o dom de Cristo, de Efésios 4:11. Ouça com atenção. Quantos estão ouvindo, digam amém. Quantos estão ouvindo, digam amém. Entenda. Os dons de Cristo, de Efésios 4, é para equipar os santos. Se você não ultrapassou a medida de equipar a si, não tente equipar o outro, porque os dons de Cristo que nós vamos falar aqui é para equipar os santos. 2, é para estruturar o corpo. Se o corpo manca, ouça isso, é sério. Se o corpo manca, é porque quem é um dos ofícios dos membros do corpo de Cristo, dos dons de Cristo, um desses ofícios está operando errado. Eu quero derramar a responsabilidade de Ezequiel 34 sobre nós, que diz: ai dos pastores de Jerusalém, que se apacentam a si mesmos, vestem-se com a lã, bebem do leite, degolam o cevado, mas não apacentam. A ferida não curaste, a perdida não buscaste, mas operam sobre ela com rigor e dureza. Diz a palavra do Senhor em Ezequiel 34: eu, o Senhor, estou contra vocês, pastores de Jerusalém. Porque a medida dos dons de Cristo é algo sério. Se não sustenta um bom casamento, pede dispensa. Não seja representante de um ministério de estruturar o corpo de Cristo, se você está sem estrutura. Se não sustenta um testemunho, pede licença. Eu vim aqui apresentar e dizer que eu preciso ser ministrado e discipulado, porque eu não posso exercer um dom de Cristo sem estruturar o corpo. É sério. Eles equipam os santos, estruturam o corpo, produzem maturidade e impedem a infantilidade espiritual. Diga comigo: equipar os santos, estruturar o corpo, produzir maturidade e impedir a infantilidade. É para isso que os pastores, evangelistas, profetas, mestres e apóstolos servem. Eu comecei dizendo aqui que às vezes a gente tem um problema com os representantes de Deus, mas sabe de quem é o problema na verdade? Seu e meu, que não leu a Bíblia e entregou o coração para um representante que não está alinhado com a palavra. Congregou, serviu, esteve junto de um representante que não está alinhado à palavra. Vamos abrir mão dele, vamos orar por eles. Nós precisamos vencer essa crise no seio da igreja. Como a Helena Raquel denunciou esses dias lá nos Gideões Missionários, ela não quis envergonhar a igreja, ela quis dizer: ei, vamos vencer essa crise no seio da igreja. Não dá mais para termos
temos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres que não equipam, que não são maduros, que não estruturam o corpo e não protegem a igreja da infantilidade. Não dá mais. Não temos tempo para isso, não temos tempo para isso, não temos tempo para isso. E eu quero orar para você que já é, ou para você que sente que vai se tornar um desses títulos. Eu quero pedir gentilmente, se vocês estiverem aqui em cima, pode largar o que estão fazendo e vir, porque eu preciso dessa oração. E a igreja Emaús vai orar conosco, porque Sivan é mês de responsabilidade, e até as mais altas funções da igreja precisam de cobertura de oração, para que cumpramos devidamente a nossa responsabilidade. O solo da figueira, o solo de Duque de Caxias vai ser curado da esterilidade da responsabilidade. Para você dizer amém disso aí, gente. Quando disserem, onde tem uma igreja séria, vão dizer, vai lá na Emaús. Vou profetizar mais uma vez para você concordar comigo. Erga a sua mão para o céu para você concordar comigo. Os solos da figueira, os solos de Duque de Caxias, o solo do estado do Rio de Janeiro, a partir de agora, eu declaro, vão ser curados da esterilidade, da responsabilidade. Nós teremos pastores sérios, centrados, profetas centrados, mestres centrados, evangelistas centrados, apóstolos centrados. Não temos mais tempo de permitir, de não interceder por escândalos na igreja. Pentecostes é um mês da responsabilidade. Vou te dizer como funciona a alegoria que eu aprendi. O evangelista vem primeiro. Ele é quem busca as pedras brutas na rua. É aquele que tem uma compaixão de ver uma pedra bruta e ver coisa boa nela. Se você é essa pessoa, é possível que seu encargo seja evangelístico. Vai pegando aí, porque eu vou orar por você. Já vai entendendo quem você é, para você vir aqui na frente para a gente orar por você. Você sente seu encargo evangelístico. As pessoas falam, não vale nada, você diz, eu vejo coisa boa. Porque você busca na rua pedra bruta. Ele chega. O mestre é quem vai lapidar pelo ensino a pedra bruta. Aquela pessoa vem e ele tem paciência de dizer sim e não, por aqui e por ali. Se identificou com isso? É mestre. É aquele que vai lapidar, lixar a pedra bruta, que vai condicionar, que acabou de chegar, vai acompanhar. A gente muda de nome, a gente fala de EBD, discipulado, grupo na casa, grupo de pastoreio, célula, mas tudo é uma função mestral, de lapidar a pedra bruta. O pastor é aquele que acompanha o mestre, porque muitas vezes pastor e mestre são o mesmo, mas podem também ser diferentes, porque tem pastores que são dados ao ensino, e tem pastores que são dados só ao acompanhamento. Porque o pastor, ele pega a pedra lapidada pelo mestre e fala, seu lugar é aqui. Você vai servir aqui. Chega para perto. Vem para a minha mesa. Deixa eu cuidar de você aqui. Vem para o louvor. É você, eu sinto que você é do louvor. Pastor é esse. O evangelista trouxe a pedra bruta. O mestre trouxe lapidação da pedra. O pastor sabe onde colocar na construção a pedra. E o profeta é aquele que faz assim, como um bom assembleiano. Quantos já foram da assembleia aqui? Conhece que tinha aquela irmã do coque que andava assim. Todo assembleiano já teve uma irmã do profeta que fazia isso, né? Porque o profeta é esse. Ele vai avaliar a construção para dizer, tá certo, isso aqui está errado. Profeta denuncia palavra de líder? Sim. De pastor? Sim. De apóstolo? Sim. Porque a função do profeta é edificar, consolar e exortar. Ele olha e fala assim, isso aí, ó. Isso aí está desalinhado. Isso aí está alinhado. Viu, João Batista? É contigo mesmo. Isso aí não está certo. Eu não concordo, concordando ou não concordando é problema seu. Eu sou profeta, meu papel é edificar, consolar ou exortar. Se você é dessa pegada sanguínea, colérica, melancólico, não pode ser profeta. De falar assim, eu queria tanto dizer isso para alguém e não tenho coragem. Não é para você.
mas gente de coragem é do profético. Está se identificando? E quem é o apóstolo? É aquele que toca nos 4 outros. Ele está junto no evangelístico, ele está com o mestre, ele está com o pastoral, ele está com o profético, ele serve, ele está junto, ele limpa, ele lava, ele visita, ele toca, ele ensina. Porque a Bíblia fala que existe um fundamento dos apóstolos e profetas sobre a igreja. Se é fundamento, apóstolo não é para ser visto, é para ser enterrado, igual uma coluna. Porque a verdadeira liderança é desnecessária. O apostólico só funciona quando eu não preciso estar para você ser quem você deve ser. Aí eu cumpri o papel apostólico. O apóstolo não se anuncia, não se aparece. Vamos receber aqui o doutor em divindade, nem fecha, né? O doutor em divindade, apóstolo, teólogo, fulano de tal. Não. Apóstolo está servindo, escondido, igual uma coluna chumbada na parede, igual uma sapata cavada e calcificada, concretada no chão. Porque apostólico é fundamento. Eu quero perguntar, eu falei algumas características aqui. Você não é obrigado a vir, mas nós queremos orar por você. Antes de orarmos, que nós, na verdade nós já oramos pelos outros dons. Eu quero perguntar, quantos aqui se identificam como evangelistas? Vão na rua pegar a pedra bruta. Venha para cá, aqui em frente, aqui, ó. Mas vem rápido, sem confusão, porque você tem uma identidade restaurada, evangelistas. Amém. Amém. Quantos aqui são da lapidação da pedra, são mestres, gostam de ensinar, gostam de... Vem aqui, ó, na minha frente aqui. Você que é mestre. Evangelistas aqui, mestres aqui. Aqui, por favor. Você é evangelista? É mestre? Amém. Você é, então você é. Quantos aqui são aqueles que acolhem quem o mestre ensinou? Você tem um anseio pastoral, você cuida de verdade. Vem para cá, por favor, pastores, do acolhimento. Eu acho que a igreja não entendeu. Eu vou te falar uma coisa. Eu não estou convidando quem já foi ungido a. Eu estou convidando quem se identifica como. Porque eu quero orar por você. Se você se identifica como quem foi captado, como pedra, como quem vai captar. Vou repetir. Se você se identifica como quem vai captar pedra bruta na rua, você é evangelista. Venha para cá. Saia do seu lugar e venha para cá. Você se identifica como quem lapida a pedra bruta, você é um mestre. Venha para cá. Se você se identifica como quem acolhe a pedra bruta, venha para cá. Se você se identifica como quem denuncia como profeta, venha para cá, por favor. Quem é do profético? Só divide. É uma luta, né? Vem mais para cá, por favor. Eu vou pedir só para vocês fazerem os grupos separados. Profético aqui, ó. Pastoral aqui. Mestres aqui, evangelistas aqui. Mas se você é da gestão, você é fundamento escondido, você anda vazio, você não quer nada para si, você é do apostólico, venha para cá, fica aqui, por favor, sai do seu lugar. Perde o medo de se apresentar e vem para cá. Parabéns pela sua coragem. O Senhor não vai mais negar a você a porção que te cabe. Existe uma trajetória em muitas igrejas negando a porção que te cabe. Hoje isso termina. Hoje a porção que te cabe é sua. O Senhor me diz que você se tornou educada para evitar conflito. Você segura para pertencer. O que ofende identidade não vem de Deus. Porque Ele mesmo, antes que te formasse no ventre,
Ele deu para cada um de nós uma porção. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, com todo o desejo do meu coração, a igreja está sofrendo com a ausência da gente. Às vezes, tem um monte de gente lá fora, que a gente acha que vai vir por uma estratégia. O amor do evangelista é a única estratégia que nós temos. Lindo. Não tem maior percepção do que um evangelista. Cadê os evangelistas? Sai desse lugar. O Espírito me diz que tem mais gente que olha para a gente na rua e fala: eu acredito nessa pessoa, eu acredito. Se estiver na portaria, pastora, você libera alguém da portaria? A pastora liberou, olha que maravilha. Se for você que estiver na portaria, vem aqui. Mestres, paciência não é só um fruto, é uma necessidade. Porque as pessoas não têm mais paciência de tomar pela mão e ensinar pelo caminho. E a maior característica de Jesus não era apostólica, não era evangelística, não era pastoral, não era profética. Ele era chamado de rabi, de mestre. Quem tomou pela mão e falou assim: olha, é por aqui. A igreja está precisando dos projetos de ensino que vocês carregam, da linguagem, da percepção, de lapidação que é necessária. Pastores, hoje a igreja evangélica corrompeu quem nós somos. Deu título, criou idolatria. E aí, a verdadeira temática de visitar, bater na porta, abraçar, acolher, se perdeu. A gente amou mais isso aqui, ó. E esqueceu de estar lá na porta com quem está servindo, para apertar a mão e abraçar um por um. Porque o papel pastoral é esse. É amar até quem é impossível de ser amado, porque vocês veem o que ninguém mais vê. Profetas, a regulagem da nossa carga emocional, ela tem que ser muito bem pensada, para a gente não vomitar a alma na hora de posicionar o que Deus tem. Mas às vezes esses ministérios não acontecem bem, porque ninguém chegou para ele para falar assim: vamos edificar isso aqui, você não está bem e você é um pastor, eu preciso orar por você. Denúncia não é ofensa, denúncia é pescar o que está invisível, é acordar aquilo que está adormecido, é olhar o que ninguém viu. Isso é denúncia, e profético é isso. Vem cá papai, vem cá mamãe, vem cá irmão, vem cá irmã. Profético. Cadê minha irmã Rosângela? Vem cá, por favor. Há uma fusão em você. Você é igual a minha amiga aqui. Seu nome, desculpa. Rosiane? Rosilene. Vocês são irmãs, Rosângela e Rosilene, a mesma mãe batizou com... É uma fusão do profético e do pastoral. É um acolhimento para falar assim, aquele carinho assim, olha. Então, vamos conversar, mamãe vai conversar. E o Senhor me diz que vocês precisam olhar para os irmãos aqui e exercerem esse papel. Chamar e falar assim: está faltando e eu preciso que vocês se posicionem. Apostólico, olhe para mim. A gente é só ponte que liga eles aos demais. Uma coluna chumbada na parede. Um lugar de crédito, de olhar assim, olha, vamos. O que vocês precisam? No evangelístico, eu tenho um mapa que desenha tudo. Eu sei como o evangelístico vai tratar, vamos. Eu sei como o mestral vai tratar, vamos. É uma inspiração de tocar os demais, para auxiliar esses demais. Eu vim trazer uma palavra aqui, Igreja Apostólica Emaús. Vocês são apostólicos, amém? Vocês são apostólicos, amém? E nós precisamos suscitar
no mês de Sivan, na data de Pentecostes, gente com responsabilidade. Para você que ficou sentado, cabe só duas escolhas. Uma, você não é para estar aqui, então você pode estender a mão para orar, porque você é a igreja e vai orar por eles. Mas se você é para estar aqui e não tem coragem, não levante a sua mão, porque você não tem autoridade para orar pelo que você se esconde. Então eu quero pedir que você fique de pé. E se você é para estar aqui, venha para cá. Mas se não é para estar aqui, nem levante sua mão. Se você é evangelista, venha para cá. Se você é mestre, venha para cá. Se você é pastoral, venha para cá. Se você é profético, venha para cá. Se você é apostólico, venha para cá. Se você não é, aqui ó, não quis vir, aqui ó, não tenho nem autoridade, vou ficar quietinho aqui na minha. Olha para mim, minha irmã. Servir demais danificou sua identidade. Há uma voz pastoral em você, escondida debaixo de uma montoeira de serviço desde a sua infância. Existe um zelo contra a soberba. Você não quer aparecer, mas o Senhor te chama para fora hoje. A sua linguagem é: me deixa no meu cantinho fazendo isso aqui, não precisa aparecer, mas o Senhor te chama para fora hoje. Olha para mim, olha para mim. Durante um tempo te chamaram de altiva, de soberba. Você daqui já tem um tempo. Você faz parte de dois momentos desse lugar, e você sufocou o pastorado. Mas o Espírito Santo, que não mente, olha para você hoje e pergunta para você: quem mandou você retroceder naquilo que você estava avançando? O Senhor te quer de volta. Não é soberba, não é altivez, é chamado. Ah, Senhor, mas eu vou competir. Competir com quem? Competir com quem? Se na mesa do Espírito somos todos iguais. Alguém me ajude no profético. Bote a mão na cabeça dessa mulher. Hoje o Senhor renova sobre a tua vida o chamado que você retrocedeu. Gera perdão, remove a mágoa, retira a comparação da antiga fase e te traz para o novo. Retira a comparação da antiga fase e te traz para o novo. Hoje, se você é igreja e o seu lugar não é aqui, estenda a mão para cá, por favor. Para quem tiver mais coragem, bote a mão no ombro dessas pessoas e ore. Sai do seu lugar e bote a mão no ombro dessas pessoas e ore por elas. Olhe para mim. A igreja Emaús precisa de você. O reino de Deus precisa de você. Posicione-se, 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 posicione-se. Ninguém pode ser tudo de uma vez só. Posicione-se no seu lugar, na sua medida. Feche os seus olhos, comece a orar pela sua medida nessa noite. Espírito Santo, nós reposicionamos a linguagem e a postura, a condição e a responsabilidade. Espírito Santo, nós voltamos a ouvir o que nós antigamente ouvíamos. Espírito Santo, a vinda para cá, por os pés aqui, é uma confissão que eu estou voltando e eu preciso voltar na medida que eu carrego. Eu preciso cumprir a medida que eu carrego.
Eu preciso lançar fora as justificativas da minha alma. Eu preciso lançar o passado fora, as comparações fora. Mas eu tenho saudade desse, daquele. Diz a palavra do Senhor em 1 João 2,19: aqueles que estavam conosco e não estão mais, não são um dos nossos. Cumpre o teu chamado, cumpre o teu chamado, cumpre o teu chamado, cumpre o teu chamado, cumpre a tua medida, cumpre a tua medida. Levante-se com responsabilidade. Cumpre o que o Senhor te confiou. Cumpre o que o Senhor te confiou. Cumpre o que o Senhor te confiou. No criativo, na escrita, cumpre o que o Senhor te confiou. Escreve cartas. Escreva, escreva, escreva. Cumpre o que o Senhor te confiou. Cumpre a medida. Porque o teu Deus não é teu avô. Ele não é pai do teu pai. Ele é o teu pai. Há um relacionamento com o teu chamado em particular. Teu Deus não é teu avô. Teu Deus é o teu pai. Haverá momentos que você vai levantar o profético dentro da tua casa, entre os teus parentes. Receba um renovo da tua consciência. O Senhor manda te dizer: não é loucura, não é loucura. Aquela inspiração, aquela vontade de sair do quarto e dizer algumas coisas em oração não foram loucuras. Não é loucura. Existe a completude de um chamado dentro da sua casa. Ajude seus pais. Exorta, consola, edifica. Choramar, calar, sorreblamar. Nós cumpriremos o teu chamado. Nós venceremos a dor e cumpriremos o teu chamado. A gente vai vencer o luto. Vai vencer o luto e vai cumprir o chamado. Vence o teu luto e cumpre o teu chamado. Restabelece o teu lugar. Restabelece o teu lugar. Restabelece o teu lugar. Reposiciona a tua linguagem. Cumpre. Fala. Volta. Volta para o lugar. Volta para o lugar. Volta para o lugar. Lária de Sorimanarache. Volta para o lugar. Remanai Kalá Soremaná. Vive o cumprimento. Seja um testemunho do antes e depois. Volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar. Ensina, redargue, instrui em justiça. Não são tantas línguas, não é tanto barulho, mas é muita carga de ensino. Ensina, padroniza, escreve, pega a IA, organiza os teus pensamentos e traz a medida do ensino. Traz a medida do ensino. Ensine mulheres a vencer o que você venceu. Ensine mulheres a reposicionar o que você venceu. Ensina. Busca o desacreditado. Busca o incompatível. Busca o improvável. Evangelista, busca. Crê no que a igreja não crê. Vive o que a igreja não crê. Auxilia. Busca a pedra bruta. Eu declaro que os evangelistas dessa casa vão achar Saulo, vão achar Saulo, vão ser como Ananias, vão achar Saulo, vão achar Saulo. Receba uma carga de poder nessa noite. Renove-se no seu chamado. Renove
conduzir a sua missão. Reposiciona a tua fé. Reposiciona a tua fé. Reposiciona a tua fé. Reposiciona o teu chamado. Cumpre o teu chamado. Cumpre o teu chamado. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Diga, eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Meu irmão, você que está com um colete creme, você sabe fazer assim? Isso. Às vezes Deus nos coloca em condição de preservação. Mas eu vejo você exatamente naquele versículo que diz: quem são esses que vêm causando tumulto pela terra? Eu vejo um chamado polêmico em você. É uma junção de muitas realidades do Espírito. E toda vez que você se posiciona, gera um desconforto. A palavra do Espírito para você nessa noite é: vem para o desconforto. O tempo da autopreservação acabou. As férias terminam hoje. Vem para o desconforto. Você é do tipo que quando chega fala assim: ai meu Deus, lá vem ela. Vem ela. É assim mesmo, igreja, que vocês estão rindo? Ai, lá vem ela. E o Espírito está me mostrando exatamente assim. Mas existe um alinhamento quando você chega. Existem algumas coisas que você guarda como verdade para não ferir. Só que Deus ofende a mente do homem para revelar o coração dele. O tempo do silêncio acaba hoje. Nós precisamos do pastoral e profético que você carrega. Diga assim: hoje é dia de responsabilidade e eu assumo a minha. Diga: hoje é dia de responsabilidade e eu assumo a minha. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado por me ouvir todo esse tempo. Me perdoe toda essa hora, mas eu precisava entregar tudo que Jesus mandou dizer. Amém. Amém.